Ei, meus amores, bom dia. Bom dia, tudo bem? Uhum. Eduardo, tô com saudade, Eduardo, tudo bom? Rafa, Tudo. tudo bem? Você entendeu, Rafa, ontem a questão? Por que que a tia colocou outra pessoa? Porque eu achei até que você nem iria assistir a aula ontem, você sempre está no horário, tá bom? Já coloquem aí, meus amores, o nome de vocês, a palavra presente, não esqueçam não. E aí, enquanto a gente não começa, eu vou questionar o Eduardo. Eduardo, tia Fernanda deu um prazo para fazer o Eureka. E aqui está aparecendo para mim, cadê? Está aparecendo para mim que você fez só os 2 primeiros. O que acontece? O Eureka vai ter um peso muito alto, então eu preciso que você faça hoje até as 14 horas os outros 3, porque senão você vai ficar sem nota. Tá bom, meu amor? Combinado? Você faz para ti? Posso, Combinado? posso. Tá? Depois, conforme for vendo algumas outras pessoas que não fizeram, eu vou também pedir para fazer, tá, gente? Até as 2 horas. Na verdade, como o meu computador deu problema ontem, eu mandei para o conserto e aí não pude olhar, porque o prazo era até ontem. As famílias de vocês receberam um recadinho, tá bom? Então, vamos lá. Já está no nosso horário. Eu estou vendo que alguns alunos aí entraram. Eu quero saber uma coisa. Tem alguma dúvida sobre os trabalhos? Está tudo certinho? Já está tudo encaminhado? Vocês já estão trabalhando com o coleguinha de vocês na construção do trabalho? Fala, João Pedro. Que o meu notebook não tem como fazer. Eu preciso do computador do meu pai. Mas eu já consegui fazer hoje, eu acho. Mas você está assistindo aula por onde? Não, eu não consigo usar um programa para colocar o texto. Meu amor, olha só, o que a tia pediu, eu não estou pedindo vocês para digitar nada, não. Eu estou Não, então, pedindo a tia, é só para eu vocês colar o texto. pesquisarem. E aí você consegue pesquisar pelo seu celular, você consegue pesquisar pelo computador, aí você vai salvar. Tia, você tá falando do trabalho socioemocional, ó? Sim, Ah, o de grupo. Tá em isso, produção, tá em Tia, meu produção. grupo já fez. joia, O grupo tá aqui pra apoiar. joia. Mais Ô, alguém? tia, tia, aqui, ó, só aqui, ó, rapidão. Tia, o meu grupo fez. Mostrei, saiu. Rapidão. Eu posso mostrar o meu? Que ainda tá em produção aqui, ó. Mostrei, saiu. Só pra não dar spoiler. Meus amores, olha só estamos com 9 participantes. De quem era a aula anterior a essa? Essa é a última aula, concorda? Sim. Eu posso Então, mostrar o meu rapidinho? Antes era artes. e tinha muita gente na aula anterior? Mais ou menos. Estranho, né? Só ter 9 alunos. Ô, tia, hoje tem aluno novo. Quem? O Tiago? O Tiago estava assistindo às aulas de uma outra maneira, gente. É YouTube? Tá bom? Podemos? Tem a Jade Taminiganes. Pois é, eu tô precisando falar com a Jade também. Vamos lá? Meus amores. Ô, tia, se for pelo negócio do grupo lá, não entendi. Ela falou que queria fazer sábado. Não, eu tenho que entregar na quinta, como é que vai fazer sábado? Então, ela falou que queria fazer sábado. Não, tem que entregar. O nosso a gente já fez lá o. Tá ótimo. Meus amores, vamos lá. Prestem atenção aqui no que eu preciso conversar com vocês. O Eureka vale 10 pontos. Vocês já viram, a escola já enviou um comunicado à família de vocês que nós vamos ter que fechar o semestre pelo fato dessa pandemia ter se estendido, nós termos que estender esse isolamento,
certo? E que daqui a pouco vocês vão entrar de férias. Então, a gente vai precisar encerrar o semestre. Para encerrar o semestre, a gente vai ter que fechar as notas que a gente tem. Então, vocês fizeram uma prova semana passada. Eu estou pedindo o Eureka. Eu dei um prazo para o dia 20/6. Botei lá no Alunosbook, dei mais de um mês para vocês fazerem. Aí muitos não fizeram. O do capítulo até o capítulo 5 eu fiz, tia. Aí eu coloquei no grupo. O meu? Já tinha até tempo que o meu tava feito já. Só um minuto. Eu coloquei no grupo, lembrando a vocês do Eureka. No dia 18 eu olhei, um monte de gente não tinha feito. Eu pedi à escola que botasse na linha de transmissão. Aí semana passada, eu coloquei de novo na linha de transmissão para as famílias de vocês, dando prazo até ontem, 13h. Como o meu computador deu problema, vocês viram, né? Ele deu problema. Eu mandei consertar, peguei à noite e tô dando prazo de ontem até hoje às 14h. Só que olha só, eu tenho um monte de aluno que não fez nenhum. Se vale 10 pontos, vai ficar sem os 10 pontos do Eureka? Tia, até qual Até o Eureka? capítulo Até 5, qual capítulo? né? Eu só pedi do número 1 até o número 5. Então, olha só. Ana Elisa, tá aí? Dá um oi pra ti, Ana Elisa. Ana Elisa, dá um oi pra tia. Oi, tia. Meu amor, você só fez o primeiro. Eu preciso que você faça até as 2h hoje o segundo, terceiro, quarto e quinto. Posso contar com isso? Pode. Então tá, senão vai ficar sem nota, tá bom? Depois, Anitta. Cadê a Anitta? Alguém tem o contato da Anitta aí, pessoal, que possa? Isabelle, você pode falar com ela que eu pedi para ela fechar até as 2h, senão ela vai ficar sem nota? Uhum. Tá Se bom, a tá gente tem faltando um grupo, a gente fala. terceiro, quarto e quinto. Depois, Eduardo, já conversei com ele. Heloísa esqueceu de fazer o quinto. Ela fez todos os outros e esqueceu o quinto. Heloísa não tá aí não hoje, né? Deixa eu ver mais aqui. Jade só fez o primeiro. Helena, cadê a Helena? Você falou que ela estava te ligando. Você comunica ela para mim, por favor? O quê? Comunicar o quê? Do Eureka, ela não fez. E se ela não fizer até as 2h de hoje, ela vai ficar sem nota. Falo sim. Tá? Aí, Tia. gente, lembrando, falem com delicadeza, né? Porque tudo isso, as famílias já foram avisadas, o aluno já está avisado. Eu só estou estendendo um pouquinho o prazo até hoje, às 14h. Combinado? Ô, tia. Se não fizer, eu vou dar a nota do que fez. Ela só fez o primeiro capítulo, tá, Helena? Tá Depois, bom. Rafael. Tia Fernanda, o Sávio. Cadê Rafael? Também não tá aí hoje, né? Alguém poderia dar um recadinho, Rafael, para mim? Obrigada, Rafa. Rafael esqueceu do segundo e esqueceu do quinto, tá? Faltam 2 capítulos pro Rafael. Obrigada. Fernanda, Oi? eu tô achando que a Jade não vai fazer aquele trabalho não, porque ela nem deu as caras quase no grupo lá. Verdade. A Jade... Deixa eu olhar. A Jade está no grupo de quem? Quem é o líder do grupo da Jade? Isadora. A Dora não tá aí hoje, né? Ah, não tá, tá todo mundo discutindo no Eu, Jardim grupo. e Isabelle. Então, Tem um monte de gente que não tá e um monte de gente que não tá discutindo no grupo. Tá. Mas no grupo privado de vocês, né? Jóia. Bom, e eu também já sei do caso, a Sofia deixou de fazer alguns, mas ela está com um probleminha na senha dela. Tirando isso, pessoal, eu vou Pô, começar... só perguntar, esqueceu a senha.
Aí vai mandar um e-mail, ela conserta lá e pronto, acabou. Jadir, tá bom? Vamos lá. Então, falei da necessidade do Eureka e estou falando pela última vez. O Eureka é um resumo de todo o conteúdo estudado. Tá? Meus amores, vamos na última aula. Espera aí que eu estou com o livro da turma anterior ainda. Na última aula, eu parei nos verbos lá. Peguem, por favor, a página 17. Eu fiz com vocês as atividades da página 16. Oi. Eu falei aqui agora, eu estava falando a respeito do Eureka, você deve ter esquecido de fazer o número 5. Tem que fazer até as 2 horas de hoje, amor, porque eu estou encerrando a nota do Eureka. Ele vale 10 pontos, tá? Todos os capítulos. 2 pontos cada um. Eu falei com a Jade, ela falou que tá entrando no SAS. Tá bom, meu amor, obrigada. Falou de um jeitinho, né, Helena? Sim. Obrigada. Vamos lá? Podemos? Tá. Nossa, 16 pessoas. Joia, pois é, 16, mas está na nossa hora, né? Então, vamos lá na página 17, que foi onde nós paramos. Vou compartilhar com vocês agora. Na página 17. Opa! A gente vai no número 8. Não, nós terminamos a número 7 e a número 8, isso. Só falta agora o número 9. Está aumentando aqui. Gente, só um minutinho. Só um minutinho. Isso. Ok. Aí aqui, na atividade, na página 17, eu vou explicar um conteúdo a vocês que eu preciso que vocês prestem muita atenção, que é a conjugação dos verbos. Eu falei para vocês primeiro o seguinte, que os verbos no infinitivo, eles terminam em a, em ir, em a, em er, em ir, e alguns pouquíssimos verbos em o, que é o caso do verbo por e seus derivados, concordam? Sim. Então, na língua portuguesa, os verbos organizam-se em 3 grandes grupos ou 3 grandes conjugações, identificadas por suas formas infinitivas. Eu preciso que vocês grifem isso aqui para mim, tá bom? Grifem aí para mim. Grifei. Jóia. Aí, verbos de primeira conjugação são aqueles verbos que são terminados em a. Verbo de primeira conjugação são os verbos terminados em a, como amar, cantar, falar, olhar, pensar. Tudo bem? Para marcar tudo, tia. Verbos que na sua forma infinitiva terminam em ar, eles pertencem à primeira conjugação. Na segunda conjugação, enquadram-se os verbos que terminam em er ou em or, como vender, comer, escrever, perceber, ser, e o verbo por
e as suas derivações. Compor, decompor, expor, tudo bem? Odor. E aí vocês vão me falar, tia, por que o verbo por, ele entra na segunda conjugação? Porque antigamente, antes das reformas ortográficas, de algumas reformas, o verbo por, ele era poer. Poer. Então, terminava em quê? Terminava em er também, concordam? Como houve uma reforma e o poer se transformou em por, neste caso, ele continuou na segunda conjugação. Por quê? Porque o verbo por, ele é o principal, terminado em or, e todos os outros são derivados dele. Tudo bem até aí? Sim. Joia! Aí, nesse caso, nós temos a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, no infinitivo. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em er, no infinitivo. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, no infinitivo. Como sair, partir, dormir, sorrir. Tudo bem até aí? Ficou claro? Sim. Beleza. Então, a seguir, nós temos um quadro na número 9. Eu não estou querendo mostrar aqui a vocês, porque eu estou no livro do professor. Então, nós vamos fazer juntos, certo? E aos pouquinhos eu vou mostrando. Primeira coisa, a seguir, aqui é a número 9. Estão listados alguns verbos que você viu na tirinha da página 12. Escreva-os na coluna adequada, identificando suas conjugações. Ou seja, os verbos que estão conjugados, eu vou precisar pensar em qual é a sua forma no infinitivo e vou colocar ele dentro da tabela adequada. Se é da primeira, se é da segunda ou se é da terceira conjugação, certo? Então, vamos lá. Aciona é de qual verbo? É de qual verbo? Destrava no microfone para mim. Acionar. Aciona é do verbo acionar. Beleza. Se é do verbo acionar, ele vai se encaixar na primeira, na segunda ou na terceira conjugação? Na primeira conjugação. Primeira. Beleza. Muito bem. Agora, eu tenho o segundo verbo, que é o verbo durando. Durando é de qual verbo? Durar. Isso, durando é do verbo durar. Joia. Se é do verbo durar, eu pergunto a vocês, ele está na primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira. Primeira, beleza. Então, durar vai ficar a conjugação. Joia. Depois, eu tenho aqui, ó, durar ficou na primeira. Depois, eu tenho o verbo colocamos. Colocamos é de qual verbo? Colocar. Colocar. Muito bem. Colocar é da primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira. Primeira, muito bem. Colocar é da... Então, mais uma vez, vai ficar na primeira coluna, na primeira conjugação. Tudo bem? Depois, eu tenho o verbo viu. Ele viu. Viu é de qual verbo? Ver. Ver. Ver é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Da segunda conjugação. Então, na segunda conjugação, eu tenho o verbo ver. Perfeito. Aí, depois,
Eu tenho fosse. Se ele fosse é de qual verbo? For. For? É. Não. De qual? Ir, muito bem. Se ele fosse, quando eu for, é do verbo ir. Ir. Então, verbo ir pertence à terceira conjugação. Muito bem. Opa. Muito bem. O verbo ir. Aí, agora, nós temos o verbo tem. Tem pertence a qual verbo? Ter. Oi? Ter. Ao Terá. verbo ter. Muito bem. Se o verbo é ter, termina em er, pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda conjugação. Segunda conjugação. Tá ele aqui, ó. Sem querer aqui, foi mal. Beleza, tá aqui, ó, verbo ter. Depois nós temos segue. Segue é de qual verbo? Seguir. Seguir. Seguir, primeira, segunda ou terceira conjugação? Terceira conjugação. Terceira conjugação. Conjugação. Muito bem. Então, coloquem-no na terceira conjugação. E aí, para finalizar, nós temos parte. Parte, ele parte. Parte é de qual verbo? Partir. Partir. Terceira conjugação. Conjugação. Muito bem, terceira conjugação. Então, vocês anotem aí que é da terceira conjugação. Tudo bem até aí? Sim. Sim. E aí, então ficou claro? Primeira, segunda e terceira conjugação, gente? Verbos de Sim. primeira conjugação são os verbos que terminam em a. Verbo de segunda conjugação são os verbos que terminam em é. É. Verbo de terceira conjugação são os verbos que terminam em ir. Ir. Tudo bem? Perfeito. Aí agora, além da conjugação, nós temos a regularidade. O que é regularidade? Se um verbo ele é regular ou irregular. Podem travar os microfones de novo aí, que tem um barulhinho que está atrapalhando. Podem travar. Joia? Joinha. Vamos lá. Então, aqui, neste caso, os verbos são regulares ou irregulares. Tudo bem? O verbo regular é aquele verbo que quando eu conjugo, ele segue, podem grifar isso, ele segue um modelo de conjugação. É o que nós chamamos, por exemplo, de paradigma. E não sofre mudanças em seu radical. Radical é a parte responsável pelo significado essencial da palavra. Aí eu vou explicar a vocês agora. Deixa eu até mudar a cor aqui da minha canetinha. Vamos lá. Então, o que acontece? Verbo falar. Falar. Qual é a parte responsável pelo infinitivo? É o ar, concordam? Sim. Pessoal, falar termina em a. Então, eu pergunto, ele é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Da primeira conjugação. Perfeito, ele é da primeira. Aí, observem. Falar termina em a, certo? Se ele termina em a, observe o que vem antes dele. Fal. Não é Fal. isso? Esse Sim. fal aí é o que nós chamamos de radical. É a parte que dentro dos verbos regulares não vai sofrer modificação. Por exemplo, olha aqui que ele está em vermelho.
eu falo, tu falas, ele ou ela fala. Fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Então, essa parte que está em vermelho, que é o radical, deixa eu escrever aqui para vocês. Radical, é essa parte aqui que está em vermelho, que não sofreu alteração. Essa parte que não sofreu alteração, que é o radical, toda vez que eu conjugo um verbo e ele permanece, o radical, permanece igual, sem sofrer alteração, é o que nós chamamos de verbo Regular. regular. Verbo regular, ele não sofre alteração no radical. Por exemplo, deixa eu usar um outro exemplo de verbo aqui. Vou colocar eu amo. Desculpem. Tu amas. Ele ou ela ama. Nós amamos. Deixa eu colocar aqui. Nós amamos. Deixa eu só tirar esse nós aqui, só um minutinho. Aí, nós amamos. Vós amais. Eles ou elas amam, certo? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Aí o que acontece? Qual é o verbo aí? Qual é o verbo que eu conjuguei com vocês aí agora? Qual é o verbo? Verbo amar. Muito bem, Rafa. Verbo amar. Aí o verbo amar, quando eu me preparo para separar o radical dele, qual seria o radical? Ah, deixa eu só pegar o texto aqui. O verbo é o verbo amar. O infinitivo dele é o ar, concorda? Um verbo de primeira conjugação. Se eu quiser pegar o radical dele, eu vou ter que tirar quem? Vou ter que tirar o ar. Quem é que me sobrou? Quem é que me sobrou? O an. Então, esse an aí vai ser o meu radical. Se não sofrer alteração nesse radical, ele vai ser um verbo regular. Vamos analisar? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Sofreu alteração? Não. Não, ele ficou totalmente igual. Se o radical ficou igual, não sofreu alteração, significa que esse verbo é um verbo regular. Claro isso? Pessoal, eu vou dar um minutinho a vocês para escrever isso aqui, igual eu escrevi ao lado do livro. É um outro modelo. Já escrevi, tia. Já escreveram? Quem não escreveu, escreva. Tia, nós Calma aí, tia. Já escrevi. Tá. Tô escrevendo, Quem não tia. escreveu, eu vou dar um minutinho para escrever, tá bom? Jade, amor, você tá me ouvindo? Pronto. Tô, tia. Ô, meu amorzinho, a tia falou com a Helena para te ligar, que eu achei que você nem ia assistir a aula hoje, aí ela comentou que você estava ligando para ela, e aí eu achei que você não iria assistir a aula de hoje. Eu falei com ela que eu preciso fechar os eurecas hoje até as 2 horas. É o horário que a escola Então, tem. tia, E aí... falando de Eureka,
Eu Sabe, tô Eureka? fazendo aula aqui. Fala, É amor. rapidinho. Antes da aula começar, eu tava tentando entrar aqui pelo Eureka do computador, só que eu não tô conseguindo colocar minha senha. Aí, só que eu tenho no meu celular salvo. Aí eu tô tentando fazer pelo celular, só que eu até mandei mensagem pra Carla. Pra mim É entrar isso que no eu ia Eureka te pelo pedir. celular. Então, precisa entrar em outro site e fala para colocar uma senha e um e-mail, só que eu não sei qual é a senha e o e-mail que tem que pôr. Olha só, liga para a escola, assim que terminar a aula, você liga para a escola, pede para falar com a Lissa. Aí você fala assim, Lissa, qual é o meu e-mail e a minha senha cadastrada no SAS? Que aí você vai conseguir entrar. Sim. Tá bom, meu amor? A Alice, ela vai Tá te dar bom. essa informação. E aí você faz porque vale 10 pontos, é um peso muito alto. Eu tô preocupada com quem não fez. Sim. Tá bom? Tá. Obrigada. Tia, Oi. houve Quem o é? mesmo Tá falando problema agora? quando eu fui fazer uma prova. E aí eu entro pelo Safari, que dá certo. Entrar pelo Chrome dá errado. A senha não entra, dá problema. Aí, Jade, ó, uma dica da Cecília. Ela entra pelo Safari, não é isso? Sim. Que aí dá certo. Mas é porque a Jade está tentando fazer no computador. Seu computador tem Safari? Eu não sei, Ô tia. tia, se ela instalar o Só app do pesquisar Safari. Safari no Google e depois entrar. É porque Ô o tia, meu eu entro pelo Chrome mesmo. No meu computador. Eu entro pelo meu Chrome. Eureka só funciona quando eu entro pelo app. O meu Gente, Eureka bom, funciona quando pessoal, eu mas entro peraí. lá também. Tá, joia. Mas aí, independente de qualquer coisa, vocês têm o celular, vocês têm o computador, vocês já fizeram alguns, né? Igual a Jade fez o primeiro. Então, em algum lugar ela entrou para fazer. Aí vocês entrem no mesmo lugar aí para não correr o risco de ficar sem nota. É Combinado? pra fazer quantos mesmo, tia? Até Até o os 6? 5. Até o Ah, 5. até os 5 eu já fiz. Ótimo, ótimo. Tá bom? Então, meus amores, posso passar aqui para o irregular agora? Pode. Ótimo. Então, se verbo, prestem atenção comigo. Se verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical, o verbo irregular, ele vai sofrer mudança no seu radical. Ah, tia, mas ele vai sofrer em toda a conjugação? Não. Ele vai sofrer em algumas conjugações. Por isso que eu tenho que analisar. Então, vamos lá. É o verbo que sofre mudanças em seu radical em algumas formas, diferenciando-se um pouco do modelo ao qual pertence. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo fazer e eu tenho o verbo pedir. Concorda? Aí vamos lá. Verbo fazer, qual é o infinitivo dele? Termina em E. É da segunda conjugação. Ah, tem que mudar essa cor aqui. Termina em E. É da segunda conjugação. E o verbo pedir termina em I. Em I, que é da terceira conjugação. Concorda? Aí agora a gente vai pensar. Se o verbo, deixa eu trocar a cor aqui. Se o verbo fazer é da segunda conjugação, termina em R, qual deveria ser o radical dele? Qual deveria ser o radical? Radical deveria ser faz. Se o verbo pedir, o ir é o infinitivo, qual deveria ser o radical? O radical deveria ser pede. Então, aqui, no fazer, o radical deveria ser faz. E no pedir, o radical deveria ser pede. Certo? Isso aqui deveria ser o radical. Então, agora, vamos conjugar o verbo fazer. Eu faço.
Observem se o radical deveria ser faz. No faço já houve o quê? Nossa Senhora, eu fui riscar, fiz um trocinho aí. No radical já houve alteração, concordam? Eu faço. Em vez do Z, teve o quê? Teve cedilha. Então, houve alteração. Se houve alteração, observem. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Em todas as outras, terminou em Z. Mas na primeira pessoa aqui, ficou como? Faço. Então, o Z se transformou em um cedilha. Concordam? Cedilha. E quando isso acontece, Então, o verbo é se irregular. houve alteração, mesmo que seja em uma pessoa só, ele entra como verbo irregular. Combinado? É simples. Sim. Simples. Vamos pensar no verbo querer. Se eu analisar o verbo querer no presente, eu quero. Qual seria o radical dele? Querer. Tira o E, o radical fica quer. Não é isso? Eu Sim. quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. Haveria mudança no radical? Não, mas joga para o passado. O verbo querer fica como? Eu quis. Então, mudou o radical completamente. Aí, ele vai ser um verbo querer, então. Ele vai ser regular ou irregular? Ele vai ser irregular. Isso aí. Para eu ter certeza se ele é regular ou irregular, o ideal é eu conjugar no passado, tá, meus amores? Então, eu conjugo no presente e conjugo no passado. Porque, às vezes, no presente ele vai estar igualzinho, mas no passado ele vai mudar. Tá bom? Vamos lá. Verbo pedir. Verbo pedir, eu tirei o ir do infinitivo, ficou quem? Pede. Então, vamos conjugar. Eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Em todos os verbos, o radical, em todas as pessoas, o radical permaneceu. Mas no peço, houve o quê? Houve uma Mudança, ficou peco, C cedilha. Isso aí, houve variação. Se há uma variação, a gente precisa colocar esse verbo como... Se tem variação, ele é regular ou irregular? Irregular. Irregular. Ficou claro isso, meus amores? Sim. Beleza. Então, na nossa aula de amanhã, que nós temos outra, não é isso? Amanhã não, sexta-feira. Sexta-feira nós temos 2 aulas. Eu vou falar com vocês o seguinte. Ontem, em função do problema no meu computador, eu não lancei as aulas no Alunos Book. Eu vou terminar agora a aula com vocês e vou lançar. Tudo bem? Tá. E aí, eu preciso, para quem não fez essas páginas amarelas ainda, que faça, porque na aula de sexta-feira eu vou corrigir e vou tirar todas as dúvidas possíveis acerca desse conteúdo. Combinado? Tá bom. Combinado, né? Então, agora eu vou interromper o compartilhamento e pergunto sobre as instruções do Eureka que eu dei, sobre as instruções do trabalho. Ainda tem alguma dúvida? Não. O aluno que não está envolvido no trabalho tem que se envolver, porque ele vale 10 pontos. E o trabalho só vai ter nota quem tiver participação. Se o aluno não tiver participação, ele vai ficar sem esses 10 pontos e corre o risco de fazer recuperação semana que vem. Tá. Tá bom? Tchau, tia. Um beijo.
Fique com Deus. Tudo de bom Tá, para você. tchau. Até sexta. Tchau. Beijo, tchau, até. Beijo.